Olá a todos, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia. Glória a Deus, mais uma semana, se assim Deus nos permitir. Amados, eu quero saber como foi o vosso fim de semana, por isso escrevam tanto no chat ao vivo quanto nos comentários do próprio vídeo. Eu quero que vocês me digam como foi o vosso fim de semana e, obviamente, meus amados irmãos, eu quero que me digam os pedidos de oração. Então, sintam-se com total liberdade para escrever aqui, para que nós então possamos orar especificamente por cada pedido, ok? Deus seja louvado em todo o tempo e glória a Deus, amados, mais uma semana e é bom começar mais uma semana de leitura bíblica. Sério, passa um dia eu já sinto saudades, passa 2 dias eu sinto muitas saudades. Glória a Deus, amados. Se Deus permitir, então nós vamos começar esta semana, mas eu tenho algumas perguntas para vos fazer. Algumas sugestões também. Eu preciso saber a vossa opinião. Eu vou escrever na aba comunidade a vossa opinião em relação a horários da live ou da estreia e em relação a outro conteúdo que nós iremos fazer no canal. Então, por favor, fiquem atentos. Se entrarem no canal Simeão, lá vai estar a aparecer comunidade, ok? Nessa aba, vocês clicam e vai lá estar um post. Pelo menos assim eu espero. Glória a Deus, amados. Meus amados irmãos, nós vamos passar agora para a oração. Os versículos bíblicos que nós vamos ler neste momento os versículos vão estar na descrição do vídeo. Então tu podes passar por lá e, ok, nós estamos a ler isto aqui, ok. Deus seja louvado. Senhor, nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, Senhor, no nosso meio, no nosso coração, em todo lugar. Só tu és santo. Então, quando nós dizemos que o teu nome seja santificado, significa que nós te tratemos como tu, então, mereces. E só tu és santo. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por cada dia que tu nos dás, que o teu reino venha e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que tu nos dás e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação, Senhor. Antes, livra-nos de todo o mal. Em primeiro lugar, das nossas concupiscências, obviamente, porque isso aí é uma luta constante. Em segundo lugar, obviamente, e aqui não é por ordem alguma, tu conheces o meu coração, mas, em segundo lugar, na minha mente, neste momento, obviamente, o diabo e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Livra-nos de tudo isso, Pai. Eu peço-te somente a ti porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obviamente eu peço-te em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e aquilo que me faz pedir, eu acredito plenamente nisto, é o Espírito Santo, que está em conformidade com a tua palavra. Atos capítulo 5, versículo 32. Está naqueles que te buscam verdadeiramente. Toda honra e glória sejam para ti, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amados. Podem ir abrindo as vossas Bíblias em Números 15. A partir do versículo 17, eu vou começar a ler agora, depois deste gol de água. Glória a Deus, amados. Números 15, a partir do versículo 17. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde eu os levo e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresentem um bolo feito da primeira farinha que moerem e separem-no como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele o ordenou,
para vocês e para as gerações futuras, e a comunidade não se der conta de seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal e a oferta derramada conforme prescrito, e também com um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel, e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com as ofertas apresentadas ao Senhor. A oferta especial e a oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se um único indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote a sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado. Essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu à sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que o encontraram recolhendo lenha o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até à morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim não serão infiéis, seguindo os desejos do seu coração e de seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos, a ser santos para o seu Deus. Eu sou o Senhor seu Deus que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor seu Deus. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Com outros 200... Vou ler novamente esta parte. Corá, filho de Issar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade, os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e a seus seguidores: amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a Ele e quem é consagrado. Só trará à sua presença aqueles que Ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores, preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a Ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá:
Agora ouçam, levitas. Acaso lhes parece de pouca importância que o Senhor de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função, e agora exigem também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que vocês e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito, uma vez que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: Não aceite as ofertas cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento e jamais lhes fiz algo mal. Moisés disse a Corá: Você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um de seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará seu incenso. Cada um deles preparou um incensário, acendeu o fogo e colocou incenso nele. Depois todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se dessa comunidade para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: Ó Deus, Tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? O Senhor disse a Moisés: Então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até às tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se das tendas destes homens perversos e não toquem em coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa dos pecados deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés disse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas estas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. Se estes homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, se estes homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir sua boca e os engolir junto com todos os seus pertencentes, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram um desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo o que possuíam. Desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso.
o Senhor disse a Moisés: ordena a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhe também que espalhe as brasas. Pega os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida e bata o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém o fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido com Corá e seus seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Glória a Deus, amados. Vamos ver aqui rapidamente algumas coisas. Maravilhosa narrativa. Aqui, uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo e desobedeceu à sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Eu quero dizer aqui uma coisa, amados. Isto acontece com todos nós. Nós temos que ter essa noção. Às vezes nós sabemos de uma coisa e nós pecamos voluntariamente. Okay? Nós pecamos sabendo que estamos a pecar. E isso é algo que mostra desprezo e desobediência à palavra de Deus. Okay? Antigamente, neste caso no Novo Testamento, as pessoas eram eliminadas e deveriam sofrer o castigo por sua culpa. Amados, Deus é misericordioso, mas é bom nós atentarmos para estas coisas para que não o tratemos com desprezo, porque Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer. E Ele pode sim matar fisicamente uma pessoa quando Ele quiser. Mas não tenham medo da questão da morte física em primeiro lugar. Tenham medo, ou tenhamos medo, da questão da morte espiritual em primeiro lugar. Quando nós desobedecemos regularmente a Deus, nós estamos a mostrar que nós não precisamos dele, nós estamos a mostrar que não queremos a Deus. Por isso, amados, Deus nos livre de pecar contra Ele. Deus nos livre de pecar, principalmente de maneira regular, ou seja, viver em pecado. Deus nos livre disso, para que então nós guardemos a nossa fé, combatendo um bom combate, e poderemos acabar ou terminar a nossa carreira. E aqui nós vamos à frente. O homem deve ser executado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Isto porque uma pessoa estava a desobedecer a ordem direta que Deus deu ao povo de Israel de guardar o sábado. Esse homem desobedeceu diretamente a essa ordem, ou de propósito a essa ordem, de guardar o sábado. E Deus deu essa ordem ao povo de Israel. Ok? Atualmente, claro, nós, como eu já disse aqui umas 4 vezes, nós não obedecemos, entre aspas, a esse mandamento, mas não quer dizer que nós então desobedeçamos. Nós vemos que esse mandamento para o Novo Testamento, aqui, gentios e israelitas, todos sendo um povo só em Cristo Jesus, nós sabemos que esse mandamento ele foi cumprido por Cristo Jesus e então ele já não é isto aqui que nós vemos desta maneira, ok? Cristo Jesus veio e disse: eu sou o Senhor do sábado. É para fazer o bem no sábado, sim. Inclusive Jesus fez muitas coisas no sábado, ok? E todas elas foram coisas boas. Então, amados, em Colossenses, principalmente no final, fala sobre esse tipo de coisa. Estas festas, vocês não fizeram estas festas. Vocês estão a fazer. Amados, Cristo Jesus, Ele libertou-nos e livrou-nos desse tipo de consciência, ok? Esse tipo de peso. Então, amados, será bom se nós não colocarmos esse peso a alguém e será bom se alguém não nos colocar esse peso, ok? Porque são mandamentos que servem para mostrar ao nosso corpo que nós somos muito obedientes, mas não servem de nada quando nas questões de livrar-nos mesmo de pecar, ok? Então, nós temos que tomar atenção, mas isto no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha este mandamento, e se tinha este mandamento, não era para se tirar, ok? E este homem
acabou por desprezar esse mandamento e então foi morto também como exemplo para toda a comunidade de Israel. Aqui, quando virem as franjas, ok, ele diz assim não serão infiéis, seguindo os desejos de seu coração e seus olhos. Amados, aqui eu posso colocar aqui a Bíblia Sagrada e dizer, meus amados irmãos, se nós tivermos sempre a Bíblia Sagrada no nosso coração, nós não seremos infiéis seguindo os nossos próprios desejos, os desejos do nosso coração e os desejos dos nossos olhos. Okay? Nós sabemos que tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba de vida. Isso não vem do Pai, ok? Isso é do mundo. Então, amados, como é que nós saímos disso aí? É impossível nós sairmos deste mundo, ok? Mas o que é possível é nós procurarmos mais e mais a Cristo Jesus. Se nós sabemos que aquilo que nós vamos pecar daquela maneira, se formos para ali, não vamos para ali então, nós vamos para ali. Não é preciso arriscar, ok? Claro que todos nós sofremos por causa deste tipo de coisas, todos nós temos aquele pecado que é complicado de se tirar, muitas vezes é super oculto, só nós e Deus é quem sabe, é quem sabemos. Mas, amados, o que eu quero dizer aqui é que se tu tens a certeza que esse pecado oculto para as pessoas está visível para Deus, lembra-te de que em Lucas, e isto é para mim também, para todos nós, em Lucas 12, versículo 5 está a dizer: eu digo a quem vocês devem temer. Vocês não devem temer aquele que pode matar o corpo, não. Vocês devem temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. É esse que vocês devem temer, ou seja, devem temer a Deus. E então, se nós sabemos que o nosso pecado, embora seja oculto às pessoas, é visível para Deus, nós temos que temê-lo, sim. E esse pecado vai, progressivamente, ele vai fazer com que nós fiquemos com a mente mais cauterizada, mais fechada, mais fria, o nosso coração mais frio, menos como Cristo. Então nós não queremos isso, amados. Se tu tiveres alguém de confiança espiritual, e eu estou a dizer isto com muito cuidado, homem com homem, mulher com mulher, ok? A menos que sejam um marido e mulher, aí ok. Mas caso não seja marido e mulher, homens, falem com um homem que seja, por exemplo, o vosso pastor, ok? Mulheres, não vão atrás do pastor para falar com ele, ok? A menos que seja o vosso marido. Mas neste caso, mulheres, falem com se a mulher do pastor fizer esse trabalho na igreja, então falem com a mulher do pastor, se não com uma ânsia da igreja, vou dizer desta maneira, ok? Alguém que já tenha experiência, que já tenha idade, não apenas idade do corpo físico, mas também idade em Cristo Jesus, já tenha experimentado mais e mais, ok? Isso é muito importante, amados, para que o pecado não venha até nós para nos consumir, ok? A tentação ela vem, mas nós temos, desde sempre foi assim, e agora nós temos o Espírito Santo para que nós consigamos aguentar e não pecar. Mas neste caso, a Bíblia é clara em Tiago em relação a isso. Não só em Tiago, ok? Mas nós vemos plenamente, amados, que nós temos que confessar as culpas. As pessoas dizem, ok, os pecados. Há pecados que não convém que tu confessares a pessoas, mas confessa todos a Deus. Há muitas pessoas que, eu tenho que falar com Deus, Santíssimo e verdadeiro Pai. Amados, Deus quer, claro, que tu tenhas esse respeito e tudo mais, mas Deus quer, antes desse respeito, entre aspas, Deus quer um coração sincero, um coração contrito. Então, eu peço-te que quando ores a Deus, se tiveres raiva, se estás a ter raiva de alguém, fala com Deus e diz: Deus, eu estou a ter raiva dessa pessoa. Se estiveres com alguma dúvida em relação a alguma coisa, fala com Deus e ser sincero, ser sincera. E diz: olha, Deus, eu estou com esta dúvida na minha mente, no meu coração. Por favor, explica-me. Por favor, diz-me se assim for a tua vontade. Se estiveres com tanta raiva que até apetece matar alguém, entre aspas, amados, mas no nosso coração, sim. Eu estou a dizer dessa maneira. Fala com Deus e diz: Deus, eu não estou bem em relação a esta pessoa, Deus. Purifica-me, Senhor. Limpa-me de todo o mal. Há muitas pessoas que dizem assim:
Hum, mas eu não vou chatear a Deus com os meus problemas. Se não chateias a Deus com os teus problemas, eu posso dizer até isto: a tua vida não vai ser boa. Porque tu não estás a ter o apoio que é necessário. Neste caso, não estás a descansar nele. Ok? Tu estás a descansar em ti e às vezes falas com Deus. Não, mas eu só peço a Deus pelas outras pessoas. Glória a Deus que pedes a Deus pelas outras pessoas. Mas como tu, estando mal, vais pedir corretamente pelas outras pessoas? É isto que eu quero dizer, amados. Nós muitas vezes queremos fazer o bem e tratamos todas as outras pessoas bem, mas nós próprios e a nossa casa, nós estamos a fazer com que nós nos desleixemos para eles, que nós não queiramos saber deles. Amados, isto não é bíblico. O que é bíblico é: trata-te e trata da tua família. E com isso, tu podes então ser exemplo e tratar de outras pessoas. Se eu não estiver bem, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, seja o que for, eu tenho que descansar. Eu tenho que descansar e ter essa comunhão que me leva a ter paz e a estar bem diariamente. Com isso eu posso ajudar outras pessoas. Ainda há pouco eu estava a falar com a Sara que houve uma vez, há pouco tempo, uma mulher cantou aquela música. Eu não vou dizer, claro, quem é, né? Mas uma mulher. Obviamente, as pessoas também não veem isto aqui. Mas essa mulher cantou a música. A dizer: Venha Jesus Cristo e a vida eterna. Só em Jesus. Ok? Cantou essa música. Só que dias antes ela estava-me a dizer, e dias depois também, ela estava-me a dizer que ela está com hiperdepressões e com tendência. Amados, como é que uma pessoa pode cantar só em Jesus a paz real eu posso encontrar se não vive dessa maneira, amados? Isso é o que acontece nas nossas vidas. E acontece não é com aquela mulher só, acontece comigo e contigo também. E nós temos de ter atenção para nós não sermos hipócritas. A hipocrisia não vem de Deus. A hipocrisia não vem de Deus. Jesus Cristo chamou raça de víboras àqueles que eram hipócritas, àqueles que diziam: vive desta maneira, mas eles próprios não viviam. Carrega este peso, mas eles próprios não carregavam. Amados, então nós temos que ter atenção. Se eu estou a cantar em espírito e em verdade, te adoramos. Mas se eu estou a ser hipócrita, então eu estou a ser, além de hipócrita, eu estou a ser mentiroso. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, amados, nós temos que entender que tudo aquilo que nós cantamos, nós temos de cantar e viver. E não é apenas cantar, ok? Quando diz aqui que nós obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o Senhor. A palavra santo significa separado também, ok? Aqui nós vemos que Corá, filho de Issar, descendente de Coate, filho de Levi, ele juntou muitas pessoas para se para fazerem uma rebelião contra Moisés. Amados, isto aqui acontece, já acontecia na altura e acontece nos tempos de hoje também, ok? Então, muitas vezes nós dizemos assim: todas as pessoas estão a dizer que aquele é assim, é porque aquele é assim. Amados, cuidado com as ondas. Ei, eu vou na onda. Ei, está toda a gente a ir por ali. Agora vou na onda. Ei, está toda a gente a ir por aqui. Amados, cuidado com essas ondas. Nós temos que ter a base Cristo. Se a onda for para a Bíblia, glória a Deus. Mas a nossa base é Cristo. É a Bíblia. Se a onda for para outro lugar qualquer, para mexeriqueiros e não sei o quê, mexericos e... Ok? Nós damos glória a Deus, mas não por causa daquela onda, mas por causa da base, que é Cristo, que é a Bíblia Sagrada, ok? Isto é muito importante para nós não nos deixarmos influenciar. Glória a Deus, amados. Vamos fazer uma pequena pausa e iremos ler Marcos 15, 1 a 47, se Deus nos permitir.
Glória a Deus, amados. Marcos 15, 1 a 47. De manhã, bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para a surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: Então o que faria com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhes soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. É de tomar atenção aqui, amados, que esta coroa de espinhos ela não vergava, ok? Ela era bem firme. Então, para pôr na cabeça, eles tinham a coroa iria perfurar, ou neste caso, perfurou a cabeça, ok? E a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam, zombando: Salve, rei dos judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, ainda espetava mais os espinhos. Cuspiam nele e ajoelhavam-se, fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram um manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Este manto vermelho aqui representa tipo vestes de um rei. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras que diziam: Ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias? Pois bem, salve-se a si mesmo e deixa da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salva os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o rei de Israel, deixa da cruz, agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele.
Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o facto de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se havia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do templo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Glória a Deus, amados. Vamos ver aqui apenas 2 coisas. Quando diz aqui sobre Simão de Cirene e diz Simão era pai de Alexandre e Rufo, eu creio que Marcos conhecia perfeitamente estes 2 indivíduos, ok? Porquê? Porque senão não teria dito isto. Eram nomes de pessoas que ele conhecia muito bem, provavelmente discípulos de Jesus, amigos de Marcos, etc. Ok? Então nós vemos aqui mais à frente. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ué, mas não eram só aqueles homens, não era só um homem, o outro disse que queria ser salvo. Pois é, amados, o que eu tenho a dizer sobre isto são 2 coisas, ok? E eu estou a ver em relação ao que está aqui somente, não estou a pensar por mim próprio nesse sentido, ok? Eu estou a querer, claro que estou a pensar por mim próprio, mas o que eu estou a dizer é que não estou a embelezar não estou a interpretar não, eu estou a ler o que a Bíblia diz, ok? Em Marcos diz que os 2 insultavam Jesus. Ponto final. Não fala sobre alguém que se arrependeu na cruz. Em Lucas diz que um deles se arrependeu. Eu creio que seja em Lucas. Diz que um deles se arrependeu, ok? Então, em que é que nós ficamos? Amados, das 2, uma ou 2. Isto pode ter sido no início e depois no final o homem entendeu e então se converteu, pediu a Jesus isso, ok? Ou então, amados, Lucas escreveu isso. Reparem que Lucas, ele escreveu depois, ele foi perguntar às pessoas tudo depois. Então Marcos pode não ter escrito isto porque, na verdade, no início os 2 estavam mesmo entre aspas, neste caso a insultar Jesus, e no final
um deles pode ter convertido, como eu já disse, ou então Lucas escreveu isso, embora não tenha vivido, porque alguém comentou isso. Uma coisa é certa, as duas coisas estão na Bíblia, ou seja, nós não sabemos o tempo, nós sabemos, em todo o tempo ele insultou Jesus. Não, ok? Então uma não contraria a outra, ok? Agora, dando a minha opinião, colocando apenas tenho mais pensamentos aqui, claro, mas colocando apenas num, parece que os dois começaram por insultar Jesus, mas depois um entendeu e então pediu a Jesus para que Jesus, quando ele fosse ao reino dele, que se lembrasse desse homem que então havia pedido. Ok? Glória a Deus, amados. Vamos fazer uma pequena pausa e vamos, se Deus nos permitir, ler Salmos e Provérbios. Salmos 54, 1 a 7. Ao regente do coral, Salmo de Davi sobre a ocasião em que os zifeus vieram e disseram a Saul: Davi está escondido entre nós, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Eu acho isto belo, amados. Isto era a partitura da altura. Isto era maravilhoso, ok? Davi escreveu um salmo, disse qual a intenção e o porquê. Reparem o quão importante é nós entendermos o contexto da letra que nós estamos a cantar. Muitas vezes nós só cantamos uma letra e nem entendemos nada porque as palavras são de há 300 anos atrás. Amados, é importante nós entendermos o que estamos a cantar e também o que realmente significa aquilo. Então, este salmo foi ao regente do coral, ou seja, de pessoas que sabiam verdadeiramente cantar, inclusive para ser acompanhado com instrumentos de cordas, de pessoas que sabiam tocar. Então era algo belo aqui, ok? Reparem que salmo aqui é maskil, veem? Em hebraico, maskil, possivelmente um termo literário ou musical. Se nós formos estudar mais este termo, claro que nós chegamos a uma conclusão séria, claro, final, mas chegamos a vários termos como uma obra de arte, ok? Em termos musicais ou em termos literários. Neste caso, em termos musicais, porque foi dado aqui ao regente do coral e, obviamente, para ser tocado com instrumentos de cordas. Então não era uma coisa assim, é para o Senhor, então como é para o Senhor eu posso fazer. Não é assim, amados. A música, o canto e outro instrumento qualquer requer conhecimento, requer tempo, requer dedicação. A pessoa pode cantar em casa, pode louvar, pode e onde ela quiser, claro. Mas colocar uma pessoa que não sabe, não se dedicou e nem sequer treinou aquela música no lugar de exposição para toda a congregação, amados, isso aí, na minha opinião, vai contra a Bíblia, vai contra o ensinamento que Deus nos dá, ok? E aqui, claro, eu posso ir à Bíblia e mostrar-vos isso, mas eu creio que vocês entendam o que eu estou a dizer, por isso é que eu digo, na minha opinião. Mas isso aí é bíblico, ok? Então, amados, reparem, os zifeus foram, vou dizer como que trair Davi, ok? Foram dizer, Saúl, eu sei que estás à procura de Davi e Davi está escondido aqui entre nós, olha, vem, ok? Então, isso é algo que Davi escreveu por causa desta ocasião. E isto é maravilhoso quando nós entendemos assim. E diz: Vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica, pois desconhecidos me atacam. Pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio. O Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os, como prometeste. Oferecerei a ti um sacrifício voluntário. Louvarei teu nome
ó Senhor, porque és bom, pois me livraste de minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos. Glória a Deus, amados. E por fim, Provérbios 11, 5 a 6. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos os livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Amados, é importante nós entendermos que Provérbios, ele faz muitas vezes isto. Coloca uma coisa e coloca o lado oposto. Coloca uma coisa e coloca o lado oposto. Para nós entendermos qual é o caminho que nós queremos ir. Não há meio termo. Ou vamos para Cristo, ou vamos para as nossas próprias concupiscências, ok? Que darão ao inferno. Glória a Deus, amados. Deus seja com todos nós. Permaneçamos todos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Deus vos abençoe. E oremos uns pelos outros, ok? Vão à parte da comunidade no canal para responderem e votarem em relação ao que é melhor aqui, ok? Para o canal. Deus seja louvado em todo o tempo e até ao dia de amanhã, se Deus permitir. Amém.